Então, muito bom dia. Permitam-me que, antes de mais, agradeça a possibilidade de estar aqui convosco, em particular na pessoa do Dr. Fernando Moita, que me convidou, e é sempre com gosto que estou presente nesta comunidade que é constituída pelos docentes de Educação Moral e Religiosa Católica. É bom também ver algumas caras conhecidas, onde me fui encontrando em vários momentos, às vezes, se calhar, em momentos em que as memórias são paradoxais, momentos de avaliação em que, enfim, vivemos criticamente de todos os lados, mas em todo o caso são sempre, para mim, memórias boas. Permitam-me que cumprimente, enfim, as igrejas locais que aqui se juntam, na pessoa dos senhores bispos. Penso que agora só temos cá o Bispo de Aveiro, mas em todo o caso cumprimento as igrejas locais também presentes e cumprimento-vos a todos, esperando que este dia seja interessante para vocês. Enfim, eu sou um bocadinho mais sossegado que a Ana, portanto não vou passear tanto, mas há um livro que escrevi, prefaciado pelo Frei Bento, e o Frei Bento diz uma coisa sobre mim, que é ele pensa em voz baixa. Isto quer dizer, essencialmente, de facto, que eu vou pensar ao mesmo tempo que falo convosco. Vou pensar ao mesmo tempo que falo convosco. E, nesse sentido, o que eu vos tenho para apresentar, e é muito curiosa esta vossa ideia de juntar, num mesmo contexto de formação, falar do início daquilo que é o ciclo de formação ou de educação de escolaridade obrigatória e o termo desse ciclo. É curiosa esta estratégia, mas de facto a adolescência de que vos vou falar é uma adolescência que se vive em particular, enfim, no registro do ensino secundário ou na passagem para ele, e que, desde logo, nos remete para uma questão muito importante no quadro da educação moral e religiosa católica. Enfim, todos conhecem essa realidade, ela é desigual no país, em todo o caso, é, como sabemos, o ciclo onde há uma erosão maior naquilo que é a penetração da disciplina nas escolhas das famílias e dos alunos, e, de alguma maneira, talvez, penso que vou poder justificar isto, é talvez o ciclo onde este momento faz mais falta à escola. O ciclo do secundário é um ciclo muito esmagador para os alunos. Aliás, eu costumo dizer aos alunos na universidade, sobretudo àqueles que vêm, enfim, do ciclo do 12º ano, que, de alguma maneira, boa parte deles faz uma espécie de experiência de alívio quando saem do secundário e entram na universidade, porque, em muitos casos, o tempo de dedicação, as horas de estudo, o tipo de pressão que sofreram no secundário, em muitos casos alivia-se na sua experiência do ensino superior. E, de alguma maneira, compreender o que pode ser a disciplina nesse contexto como verdadeiramente o único lugar onde os adolescentes podem ser adolescentes, em muitos casos, parece-me ser um contexto ou uma perspectiva muito interessante para pensar a disciplina como um espaço onde, de facto, estes adolescentes podem dizer alguma coisa de si, podem trazer para a própria escola a sua experiência e eu vou refletir isso convosco, vão ver que eles têm condições privilegiadas hoje para construírem com um grau muito elevado de autonomia o mundo. A minha adolescência, comparada com a destes adolescentes, era uma adolescência completamente patética. Eles têm muito mais condições de autonomamente produzir linguagens, produzirem visões do mundo com uma grande autonomia. E isso é um problema para a escola, obviamente, como vamos ver. Bom, de facto, o meu ponto de partida é o de que, e por isso eu falo de novas adolescências, estas novas adolescências não dizem respeito apenas ao facto de elas serem socialmente diferentes, mas elas são também diferentes enquanto objeto de conhecimento. Porque durante muitos anos, o único discurso que tínhamos sobre a adolescência era o discurso dos saberes clínicos.
psicologia, psiquiatria, o que de alguma maneira até nos dava a imagem de que a adolescência é uma doença. Em certos casos, a adolescência era vista apenas na perspectiva de uma desorganização e as estratégias educativas passavam essencialmente por encontrar algum tipo de racionalidade que moderasse essa desorganização e orientasse. Mas, de facto, para esses saberes, com muita frequência, os adolescentes são objeto, não são agentes, não são atores. E, de facto, nos últimos 30 anos, a adolescência tornou-se um objeto também de outras ciências sociais, como a sociologia e, em particular, mais recentemente, a antropologia, que é uma ciência social que lida muito mais com as dimensões, diríamos, mais microsociais, de proximidade, e que, de facto, nunca se interessou por estas adolescências, interessou-se por outras adolescências noutras culturas, mas não por estas, e o seu interesse recente por estas adolescências traz alguma coisa que nos pode interessar na escola. E quando é que estas ciências sociais se interessam por um grupo social? Quando é que a sociologia ou a antropologia se interessa por um grupo social? De facto, quando esse grupo social cria visões do mundo, cria artefactos, cria coisas. Quando não é apenas uma espécie de sujeito passivo da ação de um outro mundo, neste caso o mundo dos adultos. E o que estas ciências trouxeram ao discurso da adolescência foi esta rotação do olhar. E nesse sentido, isso já se tinha passado com a juventude ou com as culturas juvenis, porque reparem, a juventude e as culturas juvenis interessaram a sociologia a partir dos anos 50 e 60, no século passado. E essencialmente porquê? Pela mesma razão. Porque um período que era um período extremamente rápido de passagem começou a dilatar-se no tempo e, portanto, ao dilatar-se, criou a possibilidade desses jovens serem, de facto, construtores de um mundo próprio. Enfim, se eu pensar na geração dos meus pais, por exemplo, o que foi o acesso deles ao mundo dos adultos? Os marcadores eram muito claros e estáveis, apesar de com muitas dificuldades, como sabemos. Essa geração viveu muitas dificuldades, a sua mobilidade social ascendente foi, enfim, construída à custa de uma luta enorme, mas em muitos casos, mas de facto com oportunidades e, sobretudo, com marcadores muito estáveis. Não é? A constituição de uma família neolocalizada, portanto, com habitação própria, a entrada no mundo do trabalho. Para os homens, como o meu pai, ir à tropa, enfim, era um marcador muito importante para marcar o início da vida adulta. E, portanto, esse período é um período de transição, mas é um período de transição rápida. O que, de alguma maneira, diríamos que não lhes dá tempo para construir verdadeiramente aquilo que possa, não lhes dava tempo para construir aquilo que é uma experiência do mundo enquanto jovens, porque de facto eles rapidamente tinham que responder àquilo que eram as obrigações próprias da vida adulta. Uma das grandes transformações sob esse ponto de vista, e estou a começar por isto porquê? Porque os pais dos nossos adolescentes já viveram esta mutação. Já viveram uma vida que tem muito mais reversibilidades, onde a passagem para a vida adulta é uma espécie de vai e vem. Dou-vos dois exemplos. A minha primeira responsabilidade quando vim para a Faculdade de Teologia, antes estive numa outra universidade, mas quando vim para a Faculdade de Teologia, a minha primeira responsabilidade foi a coordenação de um curso de Turismo e Património Religioso, que era um curso em e-learning. Foi o primeiro curso que usou esses instrumentos pedagógicos na Faculdade de Teologia. E nós fazíamos sempre uma sessão, no início, que no fundo tinha sobretudo a função de criar um ambiente de adequação e experimentação da própria plataforma de e-learning que íamos usar. Eu recordo-me de uma dessas sessões em que uma senhora
40 e poucos anos, que fazia este curso no quadro de uma certa recomposição profissional, tinha estado fora do mercado de trabalho bastante tempo, e ela veio a esta formação com a filha que tinha 15 anos. E vinha com a filha que tinha 15 anos, porquê? Porque ela sabia que as aprendizagens que ia fazer eram mediadas pelo uso de um computador. E como o seu nível de proficiência não era muito elevado, estava a contar com a ajuda da filha nessa prática pedagógica. Recordo-vos que, uns anos atrás, provavelmente, a mãe, como vimos no filme, a mãe pegou na mão de uma criança e levou-a à escola. Agora, a adolescente de 15 anos pega na mão da mãe e leva à universidade. O problema das reversibilidades. Enfim, todos vocês que são professores, em particular no segundo, e enfim, essa realidade acontece também no primeiro, mas talvez mais no segundo e terceiro ciclos, contactam frequentemente com crianças que são de famílias em que os pais se separaram, ou até se separaram recentemente, e estão, em muitos casos, a reconstruir a sua vida afetiva. E vão facilmente ouvir falar dos filhos, vão ouvi-los falar das namoradas ou da namorada do pai ou do namorado da mãe, ao mesmo tempo que eles próprios estão a descobrir essa linguagem para se referirem ao outro afetivamente. Portanto, reparem, enfim, com uma diferença geracional enorme, os adolescentes e os pais parecem estar a fazer uma mesma experiência de descoberta afetiva e emocional. Bom, de facto, isto que se passou com a experiência da juventude, ou das culturas juvenis, de facto está a acontecer no contexto da adolescência hoje. Dou-vos um exemplo só ainda, enfim, numa introdução àquilo que são os tópicos que eu gostaria de conversar ou de identificar como os mais relevantes para compreender estas novas adolescências. Dou-vos um exemplo que, a meu ver, é muito sintomático quanto a esta capacidade do adolescente hoje construir um determinado mundo, mais até de o desconstruir, que é uma atividade ainda muito mais complexa. Não sei se se recordam, tivemos uma ministra não há muito tempo que se chamava Isabel Alçada, que fez uma coisa, penso que, enfim, não o repetiu, mas que foi fazer um discurso no início do ano letivo, na televisão, uma espécie de mensagem a todos os alunos. Enfim. E ela, enfim, é verdade que ela tinha que falar para todos os alunos de todas as idades, mas de facto ela adotou um registro quase da avózinha a falar para o netinho. No dia seguinte, um menino de 12 anos tinha no YouTube uma rábula, não é? Portanto, um pequeno sketch em que, através do humor, desconstruía por completo aquele discurso. Como sabem, o humor tem esta capacidade, não é, de desconstruir, mas implica uma elevada inteligência do mundo. Implica uma elevada inteligência daquilo que são as contradições, paradoxos, do ridículo, da própria realidade. E o vídeo, enfim, teve imediatamente centenas de visualizações, obviamente. Enfim, exemplos como este vocês poderão encontrar, enfim, com muita frequência, hoje até numa realidade totalmente nova, que é, vocês têm adolescentes youtubers, não é? Ou seja, constroem um posicionamento no mundo a partir dessa plataforma e falam do seu cotidiano, dos seus, enfim, daquilo que gostam, enfim, uma atividade de facto complexa
e que dá conta disso que eu pretendo, enfim, descobrir convosco, que é esta adolescência que tem, de facto, muitos recursos para construir autonomamente uma determinada visão do mundo, que em todo o caso se revela com frequência uma visão muito autocentrada, mas onde é necessário entrar. E o que é que fazem as culturas para dialogar umas com as outras? Conhecem-se e traduzem-se. E, portanto, estamos num contexto em que um professor face ao adolescente já não é apenas professor, mas é tradutor. Quando eu vou buscar a minha filha mais velha, tem 17 anos, quando eu vou buscar à escola e a transporto, enfim, os pais são, como vocês sabem, os Uber de serviço. Em muitos casos transporto também outras colegas. E é muito curioso vê-la nessa circunstância. Ela está a falar com as colegas e usa uma linguagem, um dialeto próprio, um jargão próprio. E quando fala comigo, fala de outra maneira. Portanto, ela é bilingue. Mas nós não somos bilingues, temos que aprender a traduzir. Não é? E, portanto, neste contexto, de facto, a adolescência lança-nos este desafio, que é de facto, pensar a transmissão não apenas no quadro habitual educativo em que a pensamos, mas pensá-la também como tradução. Bom, uma primeira abordagem contextual só para percebermos como é que eclesialmente nos situamos face ao mundo da adolescência e juventude. Neste quadro que vocês aqui veem, é um quadro que traduz dados do estudo que eu coordenei em 2011, 2012, um estudo patrocinado pela Conferência Episcopal Portuguesa. E neste quadro vocês veem os resultados, as frequências das respostas relativas ao número de atos, enfim, que as pessoas realizaram, enfim, no espaço católico. E como é fácil de ver, antes de mais, isto não está. Sim, o estudo está disponível. Se virem bem aquele gráfico, antes de mais, uma observação, aqui não está estratificado por idades, portanto, temos uma amostra representativa da população portuguesa a partir dos 15 anos. Se observarem o gráfico, vocês veem que a Igreja Católica está presente na biografia das pessoas de uma forma muito consolidada na sociedade portuguesa. São poucas as pessoas que não se cruzaram, de alguma maneira, com, enfim, a dinâmica católica em diversos registros. Mas há uma coisa que se percebe, é que o itinerário das idades da vida, o curso da vida, é um curso de afastamento. É uma trajetória de afastamento. Há ali uma coisa singular que é o casamento, não é? Porque socialmente, de facto, os ritos religiosos do casamento não encontraram facilmente substituição nas dinâmicas sociais, e, portanto, ele tem ainda ali alguma preponderância, mas, de facto, o que nós encontramos, se pensarmos desde a primeira idade, enfim, à última idade, há uma espécie de trajetória que parece ser de afastamento, porque grande parte das iniciativas da Igreja dirigidas ao mundo da infância, por exemplo, têm, em todo o caso, uma maior penetração do que outras que surgem em outros momentos da vida. Mostro-vos agora, ainda de uma forma contextual, este segundo gráfico. Vocês têm ali estratificadas a identidade católica a partir da prática religiosa e não só. Enfim, aquela estratificação dos militantes até aos nominais. Os nominais são aqueles que respondem, que se dizem católicos, mas que nunca vão à missa. Os ocasionais são os que respondem menos de uma vez por ano. Os irregulares, algumas vezes no ano. Os regulares, os que dizem
que pelo menos uma vez por mês estão presentes, os observantes, enfim, aqueles que respondem que estão regularmente na Assembleia Dominical todas as semanas, e os militantes que acrescentam a isso o facto de pertencerem a um determinado grupo, movimento, serviço eclesial. Eu gostava muito que comparassem a estratificação por idades entre o grupo dos militantes e dos observantes. Se calhar estou à frente de alguns. Reparem, o grupo dos observantes tem uma forte presença dos mais velhos e uma escassa presença dos mais novos. Portanto, o inquérito a partir dos 15 anos, que é a idade enfim, legal a partir do qual podemos inquirir sociograficamente as pessoas. De facto, quando olhamos para ali, este grupo tem um forte contraste com o grupo dos militantes. Reparem, os militantes são também aqueles que vão regularmente, semanalmente, estão presentes na Assembleia Dominical, mas acrescentam a isso estar envolvidos em outras dinâmicas eclesiais. E reparem que esse primeiro grupo, que obviamente inclui também um conjunto de adolescentes que estão nas diferentes iniciativas de catequese, movimentos juvenis e outros nas paróquias, mas em todo o caso, reparem que ele é um número muito mais significativo, o que quer dizer, antes de mais, que face a uma experiência eclesial, os adolescentes ou estão para viver e fazer alguma coisa ou não estão. A lógica da reprodução de uma identidade a partir, por exemplo, apenas de uma observância ritual, da manutenção de uma memória de um rito, é algo que não sobrevive na experiência que eles fazem da adolescência. Eles estarão para viver e experimentar alguma coisa ou de todo não estarão. E, portanto, isto apela, de facto, àquilo que é o grande eixo de observação que vos proponho, que é o de pensarmos esta adolescência como experiência e como cultura. E há um primeiro traço que é, de facto, talvez o mais conhecido e o mais, às vezes, mais perturbante, que diz respeito a uma evidência. As experiências da adolescência são muito habitadas por uma dinâmica de precocidade. Enfim, trouxe-vos esta imagem porque, em particular, a revista Vogue Kids tem sido uma revista que tem levantado muitas vezes, enfim, na opinião pública, muita contestação, porque usa continuamente uma estratégia de adultização, neste caso até das crianças, para construir, enfim, uma relação de desejo em relação aos modelos, enfim, àquilo que propõe, mas que, no fundo, lida com uma realidade que é a da própria experiência de uma certa precocidade que nós vivemos. E isso, reparem, traduz-se até para os saberes clínicos nas doenças. As doenças ditas da adolescência, os distúrbios próprios da adolescência acontecem cada vez mais cedo. Acontecem cada vez mais cedo. São, se quiserem, é uma prova um bocadinho dura, porque tem a ver com o sofrimento dos adolescentes, mas que dá conta dessa experiência de precocidade. Esta experiência de precocidade é alimentada, em particular, pelo mundo de que os próprios adolescentes são objeto e que eles próprios constroem. Reparem que, antes de mais, eles vivem num quadro de possibilidades comunicativas enorme, quer dizer que a hiperestimulação é, obviamente, uma experiência que todos eles fazem. O facto de viverem uma cultura muito marcada pelas culturas visuais, pela mensagem, pela imagem, obviamente dá uma capacidade de penetração da informação muito grande. Porque o que eles aprendem, ou se quiserem, a disponibilidade que eles têm para ser estimulados, acaba por encontrar naquilo que é a forte presença das culturas visuais no seu cotidiano, de facto, uma ferramenta de penetração muito grande. E depois, um outro aspecto essencial, que eu vou retomar várias vezes, que é a extraordinária dilatação do tempo entre eles. Ou
ou seja, do tempo que eles têm disponível para viver entre si e, como já veremos, já não é só o tempo da escola e da brincadeira, não é? A minha adolescência foi ainda uma adolescência da rua, não é? A Ana referia-se há bocadinho a este aspecto. Enfim, os adolescentes hoje, de facto, não andam na rua. Os que andam na rua são de condições sociais mais favoráveis que não cabem em casa, não é? Ou não têm em casa aquilo que os pode reter e, portanto, esses estão na rua. Mas, de facto, os adolescentes não estão na rua, mas não estando no espaço doméstico ou estando na escola, voltarei a este assunto, eles têm uma forte experiência de alargamento do tempo que estão entre si. E a capacidade, e estão a mobilizar a capacidade de o viver, de facto, dessa maneira. O segundo tópico nesta precocidade tem que ver, obviamente, com as linguagens afetivas e da sexualidade, e aí a questão da precocidade é uma questão até estrutural nas nossas próprias sociedades. Nas sociedades tradicionais, reparem, e foi isso que a antropologia estudou no passado, a adolescência era essencialmente o quê? Ou, se quiserem melhor, a puberdade era o quê? Era o reconhecimento de que aquele adolescente tem as capacidades reprodutivas, portanto, as capacidades de exercício da parentalidade assumidas. E por isso é que nas culturas tradicionais, como sabem, a constituição de núcleos familiares pode acontecer em idades muito tenras, não é? Porque, obviamente, construindo este modelo a partir da simples preparação biológica para esse exercício, de alguma forma, os adolescentes podem ser adultos muito cedo ou demasiado cedo. Mas, de facto, o que acontece na nossa cultura, em termos gerais, é que houve uma certa emancipação da própria experiência sexual, afetiva, o desejo, o prazer, de alguma maneira vivido autonomamente em relação a essa experiência e a esse exercício de parentalidade. O que quer dizer que isso facilita culturalmente a própria experiência ou a antecipação das primeiras experiências de sexualidade ou de aproximação sexual, que nós sabemos que é, de facto, uma das características também das sociedades em que vivemos. E, nesse sentido, o eixo fundamental que aqui temos de relação com a adolescência é, de facto, o corpo. Eu detenho-me um bocadinho sobre isto porque a consciência de si como corpo está naquela trajetória de afastamento, por exemplo, da Igreja. Eu poderia fazer este raciocínio à medida que o adolescente e jovem se descobre mais como corpo, parece não encontrar nos contextos eclesiais de socialização um espaço facilitado. E mais, se calhar, na escola, nós pensamos muito pouco no adolescente como corpo. E reparem, o que é que se altera fundamentalmente nessa experiência? A principal experiência, ou a experiência mais imediata que um adolescente faz nas alterações de relação com o mundo, passam pela sua presença, a escala da sua presença. Ele estava habituado a abraçar o pai e a mãe pela cintura e daqui a algum tempo vê-se na perspectiva de olhar o pai e a mãe, em muitos casos, a partir até de um plano superior. A escala do olhar sobre o mundo muda por completo e, em muitos casos, sem um desenvolvimento ao mesmo tempo de outras formas de olhar o mundo. Portanto, o corpo impõe-se, de facto, de uma maneira extraordinária. E reparem, na relação com o espaço eclesial, em particular com o espaço ritual, às vezes isto é um problema, porque a forma como a cultura própria da liturgia católica, por exemplo, cultiva um certo hieratismo, uma certa descrição no uso do corpo, que para eles, por vezes, se torna uma violência.
E, portanto, de alguma maneira, a possibilidade que tivermos de valorizar essa apropriação do mundo através do corpo será, com certeza, um dos tais lugares de tradução fundamental na relação com os adolescentes. Enfim, o Dr. Fernando Moita agora não está, mas eu vou-me referir a uma experiência que ele conhece bem e outros conhecerão. Quantas vezes, por exemplo, na escola, alguns grupos de adolescentes, em particular nas áreas periurbanas, nós temos o problema do boné. Para alguns adolescentes, aquele boné é a pele. E, de facto, nós pedimos que ele tire o boné, e se calhar temos que o fazer, mas também devemos ter a consciência que lhe estamos a dizer para ele se despir. Porque aquele signo de identificação não é um adereço. É aquilo mesmo que lhe permite dizer quem é, dizer com quem vive, a quem pertence, a que grupo pertence, enfim, é uma rede de significação fundamental. Portanto, devemos ter pelo menos a consciência de que quando lhe dizemos tira o boné, estamos a dizer que ele se dispa. E, portanto, temos que encontrar qualquer coisa que o ajude a descobrir outro significado para esse gesto. Porque se ele ficar apenas com a ideia de que o obrigam a despir-se, obviamente, não vai poder fazer nada de muito útil e interessante com essa experiência. O segundo traço identificador, eu vou avançar um bocadinho, passa, de facto, pela vivência da adolescência como uma construção da imagem de si. Enfim, a minha colega Ana já referiu bastante este aspecto. Eu gostava de o focar agora a partir de uma outra perspectiva. De facto, isto que é a possibilidade de ter uma imagem de si e de a construir é próprio nesta idade, e passa, antes de mais, no caso das novas adolescências, por ter um estilo. Os adolescentes andam à procura de um estilo. E o que é um estilo? O estilo é uma espécie de pequena gramática que eles têm para dizer o que são e para se comunicarem aos outros. É claro que isso pode passar por muitas coisas, desde os ténis, as calças, enfim, pode passar de facto por muitos recursos, mas eles querem ter um estilo. E há uma diferença em relação ao que vivemos, por exemplo, nos anos 60 e 70, em que esta procura de um estilo, não tanto dos adolescentes, mas sobretudo dos jovens, tinha uma marca contracultural. O estilo era assumido, enfim, na sociedade dos anos 60 e 70, nesta lógica de uma afirmação contra o mundo dos adultos. Os estilos hoje não são estilos contraculturais. O adolescente não se veste necessariamente, de uma certa maneira, para estar contra os pais ou para estar contra o mundo dos adultos. Falo para se integrar numa determinada rede. Portanto, a construção do estilo está muito mais ao serviço de uma construção de si na relação com os outros do que propriamente a partir da ideia de que tenho de vincar a minha diferença face ao mundo dos adultos. E, de facto, este estilo é um estilo construído na comunicação entre eles. Enfim, como sabem, eles podem ter uma cultura muito desenvolvida em torno de marcas, em torno de produtos musicais, enfim. Este estilo pode ser algo bastante complexo no que diz respeito àquilo que o preenche quanto às manifestações culturais, mas eles fazem-no autonomamente. Eu muitas vezes ouço falar de coisas na televisão e pergunto à minha filha de 17 anos o que é isto. E ela sabe-me dizer.
porque faz parte, digamos, do que é essa construção dos estilos disponíveis, enfim, na sociedade em que eles vivem. Os ingredientes disto, obviamente, são os ingredientes da cultura do consumo e das massas, porque em muitos casos não são eles os criadores disso. Vivemos numa sociedade de mercado e, portanto, o mercado, obviamente, vai explorar tudo isso, vai explorar, por exemplo, este desejo de individualização através dos signos do vestuário, claro que vai explorar isso, mas estes adolescentes estão a usar isso para se construírem a si próprios, não é? E, portanto, sob esse ponto de vista, eles não são verdadeiramente apenas objeto de uma estratégia comercial. Eles fazem alguma coisa com isso. Esta imagem de si está muito ligada a uma experiência que, a meu ver, é, neste momento, a experiência mais difícil em qualquer contexto educativo ou contexto de transmissão cultural, em termos, enfim, considerando isto como uma operação social e cultural muito complexa, que é esta da relação intergeracional. De facto, o que é que certifica para um adolescente a validade de uma coisa? Não é a verdade, é a validade. Ou seja, que aquilo interessa, que aquilo importa. O que é que certifica? O que certifica é verdadeiramente o diálogo com os pares. As coisas começam a ter importância para eles quando circulam entre eles. E uma das coisas que nós observamos é que o adolescente tem uma capacidade enorme de persistentemente frequentar um espaço, estar presente, sem o mínimo de permeabilidade ao que ali acontece. Enfim, quantas vezes eu encontro em contextos pastorais pais que dizem isto, então, mas o meu filho foi à catequese todos os domingos, ia à missa comigo, enfim, podia ter contextos de experiências negativas a esse nível, mas até teve experiências muito positivas e, a dado momento, desliga-se como se nada disto tivesse acontecido. E, de facto, eles têm esta capacidade de impermeabilidade que, em muitas situações, só é ultrapassada na medida em que nós conseguimos fazer circular a nossa própria mensagem naquilo que é a circulação que eles estabelecem entre si. O peso da normatividade passou para os pares. É importante, é útil aquilo que os outros, os tais pares, reconhecem comigo. E reparem, ponham um adolescente a falar, a dizer aquilo de que ele gosta. Os amigos vão aparecer imediatamente, se não for na primeira, é na segunda frase, mas de certeza aparece na primeira. E nesse sentido, de facto, a experiência da adolescência, enquanto lugar educativo, tornou-se muito difícil, porque, reparem, um professor na escola tem um papel totalmente diferente, tem o papel de os fazer sair dessa rede estreita em termos de conhecimento que são os seus pares. E a experiência que nós fazemos, em particular na investigação socioantropológica sobre a adolescência, é que grande parte do que eles valorizam-no porque isso foi de alguma maneira certificado, não pelos pais, não pelos professores, mas pela própria experiência de um mundo entre eles. E esta é de facto hoje uma dificuldade muito grande na experiência educativa na adolescência. Esta cultura é uma cultura de facto fortemente inclusiva neste sentido em que os adolescentes querem viver coisas entre si, não é? E, portanto, reconhecem-se mutuamente, mas é também extremamente exclusiva, porque quem não fizer parte do meu grupo pode ser diabolizado e, portanto, a adolescência pode ser um contexto de grande violência face ao outro que é reconhecido como diferente, como não fazendo parte da minha rede de amigos, como não fazendo parte desse tal grupo com o qual me identifico. É, portanto, uma construção do ser-se alguém, mas também do ser-se alguém diferente do outro. E isso, em muitos casos, pode desencadear, de facto, uma agressividade e uma violência que é necessário da qual temos de ter consciência. O resultado disto
é de facto a de um certo, poderíamos chamar, um certo choque cultural. E eu costumo falar da escola deste ponto de vista e às vezes é difícil de compreender esta ideia, mas de facto, quando nós pensamos a adolescência como cultura, nessa capacidade que os adolescentes hoje têm de, com autonomia, mesmo se dependentes, de construir um mundo, o que se passa, de facto, é quando eles são inseridos na escola, num dispositivo que, em muitos casos, limita extraordinariamente este universo de relação e de construção de uma certificação a partir da normatividade entre os pares, e, portanto, o peso da normatividade, queremos que ele se desloque para o próprio papel do professor, da escola, não deixa de acontecer um certo choque cultural. E para ele exigem-se linguagens diferentes, estratégias diferentes, porque não se trata apenas, como acontece em boa medida na adolescência, de fazer aceder as crianças ao mundo construído dos adultos. Trata-se, neste caso, já de um confronto de mundos, não é? E, portanto, temos alguma coisa que se assemelha a um choque cultural. Esta cultura da adolescência é uma cultura relacional. E trago-vos esta imagem de um conhecido cartunista que, em particular, usa grande parte da sua linguagem, passa por uma certa sátira às diferentes formas de redes sociais digitais que vivemos. E ali o capuchinho vermelho está perdido numa floresta, mas a floresta é outra coisa, não é? A floresta é outra coisa. Bom, entramos aqui num aspecto muito importante. Esta cultura relacional que caracteriza a adolescência é vivida, antes de mais, com uma grande autonomia, e é vivida com uma autonomia essencialmente porquê? Porque é que eles são autónomos em relação a esta experiência. E é aqui que, de facto, a tecnologia tem um papel fundamental. Enfim, alguns referem-se a estas novas adolescências como as adolescências dos nativos digitais, não é? Nós, quase todos, somos mais imigrantes digitais. Eles são nativos, no sentido em que nasceram e cresceram com estas tecnologias. E estas tecnologias, como todos sabemos, desenvolveram-se neste duplo sentido. A sua miniaturização e, ao mesmo tempo, associado a isto, a sua portabilidade. O que quer dizer que elas podem estar, essas tecnologias podem estar disponíveis em qualquer lugar. E agora, aqui neste aspecto, ou a partir desta perspectiva, gostava de sublinhar aquilo que, a meu ver, é, sob o ponto de vista social, a experiência mais inédita que estes adolescentes estão a fazer. Estes adolescentes estão a fazer pela primeira vez, estão a experimentar pela primeira vez um modo de relação social que se baseia num princípio que nós não experimentamos, que é o princípio da conectividade contínua. Eles podem estar potencialmente, eles e a tal sua rede de amigos podem estar potencialmente permanentemente ligados. Nós nunca vivemos a nossa experiência social humana assim. A minha filha mais nova, que tem 12 anos, no ano passado fez a experiência de uma colega que foi para o Brasil, enfim, pelas razões habituais que sabemos, os pais, em termos profissionais, necessitaram fazer essa deslocação. O que é que acontecia nas nossas vidas a esta experiência? Não é? Uma colega que, de alguma maneira, fazia parte da sua rede mais estrita de amizade. O que acontecia neste contexto é que nós tínhamos que aprender a gerir a distância, não é? Porventura, alimentávamos essa relação a partir de uma memória, não é? A memória daquelas experiências que porventura é reativada nos momentos de encontro, mas de facto o que acontece agora é que ela todos os dias pode continuar a falar com ela, a vê-la. E, portanto, a aprendizagem que ela está a fazer do mundo e da sociedade é de que continuamente podemos estar ligados.
E reparem, sob esse ponto de vista, há um grande contraste entre a experiência que os adolescentes fazem na família e fazem na escola. A família é, de uma forma geral, um espaço muito facilitador desta conectividade contínua. Enfim, a mãe está a falar para o adolescente e ele, ao mesmo tempo, está a falar com a mãe e está a teclar no telemóvel uma conversa qualquer com os amigos. Portanto, eles não são só bilíngues, mas são ventrílocos, ou seja, falam ao mesmo tempo várias coisas e estão a falar com o pai e com a mãe e ao mesmo tempo estão, enfim, a comunicar com os seus pares. E, portanto, o tempo doméstico, o tempo da família é facilmente um tempo de copresença da tal rede que os sustenta. A escola não. A escola é verdadeiramente o único contexto social que se entrepõe de uma maneira clara na construção desta rede. Porque vai exigir, precisamente porque se trata de um mecanismo de transmissão, vai exigir que eles saiam daí para estarem disponíveis para outra coisa. E, portanto, temos de novo o adensamento do tal choque cultural a que eu me referi. De facto, o telemóvel sai ou não, sai das vidas deles, ou pelo menos não o podem usar com a mesma facilidade, essencialmente na escola. Todo o outro espaço social é um espaço em que é possível essa tal experiência que eles fazem de uma forma muito inovadora, que é o contínuo da relação. Bem, vou avançar um bocadinho porque penso que estamos a chegar à hora e falo-vos deste último aspecto que me parece muito importante. Quando nós chegamos a um espaço de adolescentes, uma das coisas que nós notamos, e às vezes nos incomoda um bocadinho, é que eles são muito sonoros. Falam alto, riem-se alto, são exagerados enfim, nos seus gestos, na forma como o corpo reage às coisas. Isso passa essencialmente por esta evidência. A sua linguagem é uma linguagem muito suportada a partir da experiência emocional. Não é? E por isso a Ana chamava a atenção para a necessidade de nós desenvolvermos essa inteligência, porque de facto essa é uma ponte fundamental com a sua experiência. E grande parte disso acontece sobretudo quando? Precisamente quando eles estão entre eles. E reparem, há uma coisa em que os adolescentes de hoje contrastam muito com os adolescentes, ou com a adolescência que eu conheci. Também nós gostávamos de estar juntos, mas nós gostávamos de estar juntos para fazer qualquer coisa. Eu gostava de estar junto com os meus amigos para jogar à bola. Vocês hoje veem os adolescentes juntos simplesmente para estarem. Aliás, quando eles dizem alguma coisa sobre os amigos, eles não dizem necessariamente o que é que gostam de fazer com eles. Eles dizem que gostam de estar. E este estar depois pode ter muitos sentidos, obviamente. Mas, de facto, a presença, o modo de presença que eles têm junto dos seus pares não passa necessariamente pela focagem numa determinada atividade. Reparem, boa parte da nossa linguagem pastoral juvenil que herdámos do passado estava muito marcada por esse enfoque. O enfoque das atividades, não é? Os escoteiros, enfim. No fundo, a organização de propostas que valorizam, não em primeira instância, esta possibilidade deles estarem, mas, sobretudo, deles se organizarem para fazer alguma coisa. E isto, sendo algo que se pode fazer com eles, se faz desvalorizando a própria experiência do estar, obviamente não encontrará pontes facilitadas com aquilo que eles vivem. E isto remete também para um último tópico que eu deixo para a vossa reflexão, que é, isto ajuda a perceber também porque é que os mesmos adolescentes, quando, estou-me a recordar, por exemplo, de um estudo muito interessante feito em França, com entrevistas, enfim,
entrevistas narrativas de largo espectro sobre a experiência que eles fazem da família, e é interessante observar que, apesar de todos aqueles que são pais fazerem aquela experiência de distanciamento, o adolescente está-se a distanciar de nós, e alguns adolescentes querem que os pais os levem à escola, mas querem que os deixem longe da escola, ou relativamente longe da escola, porque não querem ser vistos com os pais à porta da escola. Não é? E não querem ser vistos não é por desrespeito aos pais, mas é que os pais não estão ao estilo, não correspondem ao estilo que eles querem viver e veicular. Portanto, eles vivem esta dialética de aproximação e distanciamento, mas, em todo o caso, nessas entrevistas era claro que estes adolescentes valorizam muito mais a experiência da família do que, porventura, em resultados de investigações similares há 30 e 40 anos. E isto porquê? Porque, de facto, também a família foi, de alguma maneira, na nossa cultura, sentimentalizada. E, enfim, com todos os problemas e disfunções que ela pode ter, em todo o caso, a linguagem das emoções está muito mais presente. Enfim, na geração dos meus avós, quando é que um homem pegava no corpo de uma criança? Um homem não pegava num bebê. Um homem pegava ou tocava a sua criança quando ela já autonomamente se tinha de pé, não é? Há, de facto, uma transformação das nossas linguagens na família que, de facto, valorizam mais essa dimensão de comunicação emocional. E, por isso mesmo, os adolescentes se sentem lá bem, mesmo se nesta dialética de aproximação, distanciamento. Eu quero, ao mesmo tempo, sentir o olhar protetor dos pais, mas a distância. E, portanto, há aqui um jogo, que é o jogo que eles fazem em relação ao seu próprio corpo, não é? Que é, ao mesmo tempo, demonstrar e esconder uma realidade complexa de comunicação. Eles fazem isso em relação à sua própria existência social, que é, ao mesmo tempo, valorizam a experiência de acolhimento que a família lhes dá, e valorizam muito, mas essa experiência tem que coabitar com uma outra, que é o espaço de distância. Bom, termino dizendo que, de alguma maneira, a adolescência nunca foi, sob esse ponto de vista, tão difícil para a escola como é hoje. E isso passa, essencialmente, pela capacidade, e era, digamos, a grande ideia que eu gostava de deixar, pela capacidade de, a partir deles mesmos, construírem um mundo. O que quer dizer que a tarefa de os fazer sair desse autocentramento, experiências de abertura, experiências em que o adolescente descobre alguma coisa que nunca viveu, são de facto fundamentais, porque em todo o caso não os podemos deixar entregues a esse mundo, até porque em muitos casos eles não têm sequer consciência de todos os riscos que podem viver nessa experiência de autonomia. Portanto, eles não podem deixar-se entregues a esse mundo, mas esse mundo tem de ser de facto lido e temos que encontrar formas de tradução. Muito obrigado pela vossa atenção.